Meu marido é surdo, parece que ele nunca escuta o que eu falo. A minha mulher, quando ela começa a falar, ela não para mais. Todas as vezes que nós vamos conversar, ele fica na defensiva e quando eu falo A, ele já vem com 1000 pedras nas mãos. Sabe o que é? A minha esposa, tudo pra ela vira discussão. Meu marido é tão cabeça dura, toda vez que eu falo algo do tipo vá pra direita, ele vai pra esquerda. Minha mulher acha que eu tenho bola de cristal e que eu tenho que adivinhar o que ela quer sem ela me explicar direito. Tudo que eu falo é mal interpretado. Se eu falo A, minha mulher entende B. Você já disse alguma dessas frases? O que eu disse parece um pouco com o que acontece na sua casa? Se a resposta for sim, então assista esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você melhorar o diálogo e a comunicação dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento. Meu nome é Giovana, sou psicóloga, atendo presencialmente em Goiânia, Goiás e online para todo mundo e sempre que chega até mim a demanda casamento, com certeza absoluta nós vamos perpassar aí pelo assunto do diálogo, da comunicação, que é um problema em muitos relacionamentos. E todas essas frases que eu citei aqui no início são muito típicas de relacionamentos problemáticos. Mas nesse vídeo eu quero te trazer algumas diretrizes que, se você aplicar, pode sim tornar o diálogo na sua casa mais leve e mais produtivo. Porque vamos colocar uma coisa aqui na nossa cabeça. O diálogo dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, ele precisa vir para ajudar a solucionar os problemas e não para trazer mais problemas. Então, antes que eu te traga os direcionamentos, de fato, eu quero que você pense comigo. Gente, ninguém passa por um casamento ileso de problemas, correto? Então, todos nós vamos encontrar dificuldades quando se trata de vida a dois, das mais simples às mais complexas. Então, a forma de se resolver esses problemas 99% das vezes será por intermédio do diálogo. Então, guarde essa frase para você. O diálogo, ele precisa resolver os problemas e não intensificar o problema ou agregar outros problemas. Então, a minha forma de comunicar, ela precisa resolver o problema e não agregar mais problemas ao meu relacionamento. Certo? Pensando nisso, então, se você for parar para pensar na sua história, por várias vezes você foi tentar resolver um problema, você e seu marido, você e sua esposa, e ao invés de o problema ser resolvido, vocês agregaram outros problemas àquele problema. Então, se por exemplo, você ficou chateado com o seu marido porque, digamos que ele comprou algo sem te comunicar, certo? Então você vai conversar com ele. E a forma com a qual vocês vão levando o diálogo chega em um ponto onde ambos começam a se atacar. Então você diz para ele a seguinte frase: você é irresponsável. Olha só o peso disso. Quando eu digo você é irresponsável, eu estou fazendo uma acusação. Vamos pensar aqui na acusação como uma flecha, tá? E o outro é o alvo. Então, quando eu jogo uma acusação como você é irresponsável, o outro vai se sentir atacado, ele é o alvo. O que ele vai fazer, obviamente, ele vai contra-atacar. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é resolver o problema. Qual é o problema? Você ficou chateada com ele porque ele comprou algo sem te comunicar, sem pedir a sua opinião, sem te informar. E você não gostaria que isso se repetisse, você gostaria que sempre aí na casa de vocês, quando um dos dois fosse comprar algo de valor significativo, vocês comunicassem ao outro, verificasse se não há outra coisa mais importante a ser feita com aquele valor. É isso que você gostaria de dizer. Talvez você também gostaria de explicitar para ele como você se sentiu ao ver que ele fez uma compra dessa magnitude sem te comunicar. Então, olha, eu senti que a minha opinião a respeito da situação não foi levada em consideração. Então, eu gostaria muito de participar de todas as decisões financeiras da nossa casa. Então, por isso, sempre que eu ou você formos fazer uma compra, vamos comunicar
ao outro antes da compra ser realizada. Tudo bem? Então, ao invés de eu resolver o problema, eu começo com as acusações. Faço das minhas palavras armas. E aí, ao invés de resolver aquele problema, o das compras, eu agrego outros problemas, porque agora meu marido fica achando que o pensamento que eu tenho a respeito dele, a minha opinião a respeito dele é de que ele é um irresponsável, né? E aí, para se defender, ele também vai dizer coisas negativas sobre mim e eu vou começar a pensar, a acreditar naquilo que meu marido disse. Vou tomar aquilo como uma verdade para mim. Nós dois vamos ficar ofendidos, vamos guardar mágoa, nunca mais vamos esquecer daquelas palavras e aí a coisa tá feia, né? Então vamos lá. O que eu posso começar a fazer dentro do meu relacionamento para melhorar a nossa comunicação, para otimizar a nossa comunicação, para fazer com que o diálogo seja a resolução e não a causa dos problemas aqui na minha casa? Primeiro ponto, eu sempre digo isso, gente, esquece do erro do outro. Nesse momento, esquece do erro do outro. Pensa em você, nos erros que você comete e no que você pode melhorar. Dito isto, a primeira direção que eu quero te dar aqui para as coisas começarem a melhorar é buscar entender o que o outro quer quando ele está comunicando algo a mim. Então, o que o outro quer? Quando ele veio me contar, por exemplo, uma situação do trabalho, ele quer conselhos? Ele quer que eu ajude ele a resolver aquele problema? Ou ele quer simplesmente desabafar e quer que eu acolha ele? Quando o outro vem falar sobre um problema que aconteceu entre nós dois, o que ele quer? Ele quer explicações da minha parte? Ou ele quer somente expor aquilo que as minhas atitudes geraram nele? Então, onde é que o conflito começa muitas vezes? Por exemplo, eu vim contar uma situação que aconteceu no meu trabalho para o meu marido. Eu só queria que ele me acolhesse, me desse apoio emocional, mas aí ele vem com uma chuva de conselhos para mim. Eu não quero conselhos. Eu quero somente ser ouvida, acolhida. Se o outro vem apontar uma atitude minha que eu tive com relação a ele e ele não gostou, o que ele quer ouvir de mim? Explicações? Desculpas? Ele quer somente que eu entenda como a minha atitude fez com que ele se sentisse? Porque às vezes ele só quer expor, olha, tal atitude sua me deixou muito chateado por conta disso, disso e daquilo. E eu já venho com uma chuva de explicações, ou eu venho com uma chuva de acusações, ou eu venho dizer que não foi daquele jeito que ele entendeu a situação. Não, às vezes ele não quer ouvir que não foi bem do jeito que ele estava pensando. Às vezes ele quer que você ouça aquela chateação dele, acolha, tá? E tente melhorar. Talvez ele só quer que você saiba como ele se sente naquela situação. E você vem com uma palestra, né? Primeiro direcionamento que eu dou para vocês. Sempre que vocês estiverem conversando, tente sintonizar no canal do seu parceiro. Tente entender o que ele quer ao dizer aquilo para você, para que você não tenha atitudes contrárias ao que ele espera ao dialogar com você. Segundo direcionamento que eu quero dar para você. Gente, quando o outro estiver falando com você, dê sinais de que está ouvindo. É muito ruim conversar com alguém e ela está lá mexendo no celular. É muito ruim estar conversando com alguém e ela ficar muda, 100% calada. É muito ruim conversar com alguém, mas ter a sensação de que você está conversando com um móvel. Dê sinais verbais ou não verbais de que você está ouvindo. Então, por exemplo, ok? Acene a cabeça. Dê sinais de que você está ouvindo o que o outro está dizendo. Entenda que a conversa é uma troca. Troca de quê? De informações e ideias. Então, eu preciso dar sinais para o outro de que aquilo está sendo uma troca e não só uma chuva de palavras da parte dele. Dê ao outro sinais de que você está ouvindo quando ele estiver falando. Terceiro ponto que pode mudar muito a forma com que vocês se comunicam se você colocar em prática. Eu tenho certeza absoluta.
não interrompa o outro enquanto ele estiver falando. Vamos entender uma diferença básica aqui? Quero que você observe o próprio modo com que eu falo. Às vezes, as pessoas, elas têm pausas mais longas entre uma frase e outra. E a outra pessoa que está ouvindo, quando ouve essas pausas, às vezes ela acha que o outro já terminou de falar e está no direito de falar também. Ou às vezes ela interrompe por mera falta de cordialidade mesmo, né? Mas voltando aqui às pausas, comece a observar o estilo de comunicação do seu parceiro. Se ele é daquele que engata no que está falando e não para mais, ou se ele tem algumas pausas longas. Porque talvez o silêncio dele nem sempre significa que ele já terminou de falar. Mas ok, então há esse caso onde uma pessoa interrompe por achar que a outra já terminou de falar, mas na verdade a outra só tem pausas mais longas ali entre uma frase e outra. Mas há também situações onde a pessoa interrompe o que o outro está dizendo por se sentir injustiçado diante do que ele disse, ou para tentar mostrar seu ponto de vista. Só que o problema de interromper quando a outra pessoa está falando é que quando você interrompe, vários pensamentos negativos passam pela cabeça do outro. Como, por exemplo, o que eu estou falando não é importante para outra pessoa, a outra pessoa não me escuta, a outra pessoa acha que só a sua opinião é importante. Então, vários pensamentos podem passar pela cabeça dessa pessoa, que pode levá-la a reagir mal ao que você está dizendo e a discussão se intensificar. Ah, Giovana, mas eu interrompo o outro, mas ele interrompe quando eu estou falando também. Vamos começar pela sua mudança. Então, se você para de interrompê-lo, você acaba se tornando um modelo de diálogo, um modelo de respeito. Então, olha, quando eu estava falando, a fulana ou fulano me ouviu. Então, agora eu preciso ouvi-lo também. Às vezes esse não vai ser nenhum processo consciente, mas ele vai associar que você não o interrompeu, logo ele também não irá te interromper enquanto você estiver falando. Ou ainda, vocês podem acordar entre vocês quando vocês estiverem dialogando que, olha, nós precisamos resolver esse problema e eu gostaria muito de apresentar o meu ponto de vista. Eu gostaria que você me ouvisse sem me interromper e eu quero te ouvir também e eu prometo que eu também não vou te interromper. Nós podemos fazer dessa forma? Certo, então não interrompa quando o outro estiver falando. Quarto e último ponto, que também é muito importante, tá, gente? Esses pontos que eu estou dizendo aqui, esses direcionamentos, não têm um grau de importância, tá? Todos são igualmente importantes e necessários quando o assunto é diálogo entre um casal. E esse também é um aspecto difícil de ser colocado em prática, que é conversar de forma generosa, educada, cortês, tá? Como você conversa com as pessoas lá de fora? Como você conversa com seu chefe, como você conversa com seu colega de trabalho, como você que trabalha com vendas, talvez conversa com seu cliente. Então, elimine do seu vocabulário os xingamentos, cuide do seu tom de voz, seja gentil, respeitoso. Já parou para pensar que seu marido, sua esposa, é seu parente mais próximo? Ele é legalmente responsável por você e você é legalmente responsável por ele caso aconteça alguma coisa? Então, por que tratar com tanta hostilidade o meu parente mais próximo? Uma vez eu ouvi uma frase e sempre que necessário eu repito ela para mim, que é: a proximidade gera desleixo. Então é natural que, por exemplo, se eu estou conversando com alguém uma primeira vez, eu vá observar melhor quais palavras eu vou usar. Mas quando eu estiver conversando com essa mesma pessoa na 10ª vez, talvez eu utilize de gírias, fale errado, né? Eu não vou mais me preocupar tanto porque, eu já sou próximo dessa pessoa mesmo. Então eu não tenho mais nada a esconder. Só que aí é que tá o problema. Eu preciso sim ter aquela liberdade com aquela pessoa após um bom tempo de convivência, mas essa intimidade não pode ser sinônimo de desleixo. Então, não é porque a pessoa está convivendo comigo aqui debaixo do mesmo teto que eu posso gritar com ela, xingá-la, sair batendo porta, dar socos nas coisas, dizer palavras que ofendem. Então, seja o mais cortês possível, o mais educado possível com essa outra pessoa.
mesmo que ela não seja com você. Não duvide da sua capacidade de estabelecer novos modelos de interação dentro da sua casa. Você é 100% capaz de começar a mudar essa cultura de se comunicar agressivamente dentro da sua casa, mas você precisa começar. E se você aplicar esses 4 pontos que eu te disse aqui, por mais difícil que seja, você vai olhar para as mudanças que aconteceram na sua casa e vai agradecer por você ter sido responsável por elas. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like aqui para eu saber disso. E se esse tipo de assunto te interessa, continue por aqui, porque eu ainda tenho outros direcionamentos para você. Outras ferramentas que podem sim melhorar a sua interação com a sua família, com o seu marido, sua esposa. Então se inscreva nesse canal, ative as notificações para o YouTube sempre te avisar quando eu soltar um vídeo novo. E me acompanhe também no Instagram, eu estou por lá diariamente postando conteúdos do meu dia a dia, dos atendimentos, dando dicas mais pontuais, aqui eu consigo abranger melhor os assuntos, mas estou sempre por lá também. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.